meio dessa palavra, que o Senhor mude os nossos corações e que, acima de tudo, nós possamos dar uma resposta por tudo aquilo que for falado hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. A gente costuma brincar e dizer, hoje vieram só os valentes de Davi, né? Mas que bom que nós estamos aqui, né? Já foi-se o tempo que eu ficava assim muito preocupado quando eu via assim alguns irmãos de menos na igreja, né? Porque, irmãos, a igreja é do Senhor, Ele está cuidando, tá? Não se preocupa não. Quinta-feira passada estava cheia, hoje, né? O povo hoje tá mais frio, né? Obrigado aí. Eu já estou agradecendo antes, né? E o tema desse mês, né, o Iago já falou, é um tema muito importante. Esse mês todinho nós vamos estudar sobre aliança. E como esse tema é rico. Eu tive que parar, porque eu faço a abertura do tema, mas teve um momento que eu tive que parar. Eu falei, não, tem muita coisa, senão a gente acaba, né? A gente acaba misturando muita coisa e a ideia não é essa. A ideia é que a gente seja didático, prático, porque são temas para a nossa vida cristã. Esses temas não são temas para a gente sair daqui com a cabeça gorda, né? Está com a cabeça cheia de conhecimento bíblico. Não, eles são para nós praticarmos. Nós vamos falar sobre aliança, e a gente pretende, pelo menos eu pretendo falar alguma coisa hoje, né? As próximas semanas os meninos estarão ministrando aqui, né? E nós vamos sempre trazer para essa questão prática. A teologia é linda, eu gosto, tenho N coleções teológicas, mas a prática da palavra é muito mais importante do que o conhecimento da palavra. Eu sempre lembro de alguém que ele fez uma ilustração. Ele esteve num país, eu não sei se foi em Londres, na Inglaterra, ele estava lá, ou se foi nos Estados Unidos, e tinha um rapaz que ele ficava com uma plaquinha assim, você podia pedir qualquer versículo bíblico que ele tinha decorado. Ele tinha decorado grande parte da Bíblia, então ele sabia, só que ele cobrava uma taxa. E aí aquele rapaz falou assim, toda vez que alguém falava para ele falar um determinado versículo e pedia para ser grátis, ele cobria a pessoa de palavrões. Então ele tinha decorado a Bíblia, mas ele não praticava a Bíblia, porque toda vez que eu falava, olha, fala um versículo tal, mas eu não quero pagar, ele soltava os cachorros em cima da pessoa. Ou seja, né, todo aquele conhecimento decoreba que ele tinha da Bíblia não revertia na prática cristã dele. Então, esse tema é para nós praticarmos. Então, vamos abrir lá. Olha lá, olha o baiano como é que está bonito ali, irmãos. Olha, aquele sou eu, hein? 2 Coríntios 3:6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos abrir lá, por favor. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse é o tema base da nossa palavra, e esse texto ele é muito rico, porque o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, ele vem falando exatamente sobre a excelência desse novo ministério que a igreja recebeu, que ele chama o ministério da nova aliança. Paulo, ele era um homem extremamente religioso. Paulo era um homem que conhecia toda a lei judaica. Paulo, ele estudou com um dos maiores mestres da época, talvez o maior, Gamaliel, um homem extremamente conhecido. Paulo era um homem ortodoxo, no sentido forte mesmo do judaísmo. Tanto que ele disse assim, eu persegui a igreja. Paulo não só perseguiu, Paulo aprisionou muitos irmãos. Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que, enquanto as pessoas matavam Estevão, Paulo estava lá, consentindo com a morte do primeiro mártir da igreja. Então, era um homem muito religioso, era um homem muito conhecedor da lei.
da lei mosaica, né? Da lei que Deus deu para Moisés. Mas chegou um momento que quando Paulo encontrou com Jesus, ou melhor, Jesus encontrou Paulo, né? Jesus, né, a Bíblia diz que Paulo indo ao caminho de Damasco para prender a igreja, levando carta dos principais sacerdotes. Deus, né, Jesus Cristo teve um encontro muito forte com Paulo. E a partir daquele momento a vida de Paulo mudou. Paulo deixou de ser aquele homem perseguidor da igreja. Paulo deixou de ser importante. Paulo deixou de ser um homem religioso. E Paulo passou a entender que em Cristo havia algo novo. Naquilo que os judeus estavam ensinando, havia algo novo. Naquilo que aquelas pessoas estavam falando de Jesus, havia algo novo. E Paulo entendeu isso. Então, Paulo começa a falar dessa nova aliança. E no versículo 6, ele fala que Deus, né, no versículo 5 termina falando, a nossa suficiência vem de Deus, e aí ele fala, o Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não vou mais pregar a lei. Eu não sou mais aquele Paulo de alguns anos atrás, que estava preocupado com a lei de Moisés, que estava preocupado com a prática de coisas, porque a lei mosaica, ela baseava-se em regras exteriores, em coisas que as pessoas podiam fazer. A lei era baseada em sacrifícios rituais. A lei era baseada em práticas exteriores. E Jesus veio com a nova mentalidade. Por isso que em nenhum momento você encontra Jesus falando para nós sermos religiosos, né? Quando a Bíblia fala de Jesus, fala assim, eu vim para que tenham vida. É interessante, já prestaram atenção? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo podia dizer assim, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma religião. Não. A religião já tinha, o judaísmo já era e continua sendo hoje uma religião muito forte, mas Jesus veio trazer vida, vida que a lei de Moisés não podia dar. Mesmo porque na época de Jesus, a lei de Moisés já tinha se tornado no manual de 613 ordenanças. Já falei aqui, né? Eu tenho um livro em casa, essa semana mesmo eu peguei ele lá, está lá na minha estante, um livro com as 613 ordenanças do judaísmo que as pessoas precisam cumprir. Ainda hoje, os judeus ortodoxos, eles seguem essas 613 ordenanças, que os estudiosos, os rabinos, eles pegaram a lei de Moisés e foram olhando e criaram essas 613. Então, imagina. E aí o que nós temos que entender? Que Jesus Cristo veio para dar vida. A vida que a lei não podia dar. Porque as ordenanças exteriores, Paulo fala isso em algum momento, as ordenanças exteriores, elas só mostravam que nós somos pecadores. E a lei, outra informação importante, a lei nunca foi dada para salvar ninguém. A Bíblia diz que a lei mosaica, ela foi dada como um mensageiro, como Paulo em Gálatas, ele usa o termo como um aio. Aio era aquela pessoa que cuidava de uma criança. A lei foi dada como um aio, como um mensageiro para levar o povo a Jesus. Então a lei tinha sua importância, a lei era importante, a lei era boa. Paulo fala sobre isso, porque a ideia era pegar essas pessoas e mostrar para elas que a lei não podia salvá-las, mas a lei ia levá-las a alguém que poderia salvá-las. No caso, Jesus, que era o pacto melhor, a aliança melhor que Deus tinha para o seu povo. Eles iam passar pela lei, sim, mas essa lei não era para salvá-los. Essa lei era para mostrar, olha, tem um pacto melhor. Deus tem um pacto melhor para vocês. Então é por isso que chega aqui no versículo 6, ele fala assim, essa nova aliança não é da letra. Esse é da letra aqui está dizendo o quê?
que guardar a lei não vai salvar ninguém. Quando ele diz assim, ó, essa nova aliança não é da lei, não é da letra, mas a nova aliança é do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei não tem poder para salvar ninguém. A lei vai matar você se você tentar viver a vida cristã pela lei. Se qualquer crente cristão tentar viver a vida cristã querendo obedecer às leis mosaicas, que tem gente tentando fazer isso, né? Tem gente tentando agradar a Deus, cumprindo mandamentos, guardando dias, guardando isso e guardando aquilo, ou seja, praticando coisas interiores, isso vai matar a pessoa. Porque chega um momento que ela se decepciona, ela fala, por mais que eu tento, eu não consigo. E não vai conseguir. Porque o poder para nós agradarmos a Deus já nos foi dado, que é o próprio Espírito Santo. O poder para nós guardarmos a lei, ou a lei de Deus, ou a graça, que é a continuidade da lei, foi nos dado o Espírito Santo para isso. Então é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá ânimo, é o Espírito Santo que nos enche de paz, é o Espírito Santo que traz para nós a mudança do caráter interior nosso. É o Espírito Santo que faz isso. Então o Espírito Santo, ele trabalha na raiz do problema. Eu estava em casa e eu achei interessante porque eu plantei, né, na verdade, eu ganhei uma muda de Ora Ponobis. O Vicente trouxe lá de Itabira e eu plantei. E ela cresceu muito. E ela cresceu, só que ela subiu no pé de ipê e ela foi até lá em cima e começou muita coisa. Eu falei, e agora, como é que eu faço para resolver isso? Muito simples, peguei o facão e fui lá, pá, cortei a raiz. O que aconteceu com aqueles galhos todos? Secaram. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na raiz do problema. Ele vai trabalhar no interior do homem. A nova aliança é uma aliança interna, é uma aliança para dentro, é uma aliança que mexe no ser, no essencial do homem, mexe com o seu espírito, não vai trabalhar questões exteriores. Porque as questões exteriores, elas são só o reflexo daquilo que está dentro do homem. Jesus fala muito forte sobre isso. É do coração do homem que nascem as prostituições, a mentira, o engano, o erro. Então, trata o coração. E é isso que a palavra de Deus faz, é isso que a nova aliança faz. A lei cuidava do exterior, né? Você pegava, ia lá, ofertava, fazia a sua oferta, levava a sua oferta lá para o sacerdote, né? No tempo de Jesus a coisa estava tão fácil que você pegava o dinheiro, comprava lá no próprio templo, comprava o animalzinho, levava para o sacerdote, a maior comodidade, né? E aí o sacerdote fazia a tua oferenda ou a tua oferta pelo teu pecado e você voltava para casa livre para pecar de novo. Só que o pecado voltava. Por quê? A lei não tinha poder para remover o pecado, que foi o que Jesus Cristo fez da cruz do Calvário. Então, queridos, quando nós falamos, o que Tatiana Otani está mandando aqui? A lei ela vai sempre matar. A lei mata. Lei mata. Atenção, coisas religiosas matam o homem, não dão vida. Então é por isso que as pessoas pulam de religião em religião. Sabia disso? Eu estou numa religião hoje, aí eu fico lá 2, 3, 4, 5 anos. Não está bem, pulo para outra religião. Não está bem, pulo para outra religião. Por quê? Porque religião, ela não traz vida interior para nós. Mas a nova aliança em Cristo traz. Ele diz assim, o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito Santo tem vida. O Espírito Santo não tem regras no sentido assim de faz isso, não faz aquilo. Até nos ensinaram que nós somos a religião do não, né? A Elaine acabou de falar.
Tem gente que acha, o crente não é feliz, o crente não pode se divertir, o crente não pode beber, o crente não pode fumar. Eu sou da época que tinha mais coisa, tá, irmão? O crente não pode assistir televisão, o crente não pode jogar bola, o crente não pode jogar peteca. Nem peteca, viu, irmão? Porque é alegria, né? Não pode. Mas ao contrário, irmão, nós somos a religião do sim. Paulo fala, eu posso todas as coisas, mas algumas delas não me convêm, mas eu posso. Porque liberdade cristã, vida no Espírito, não é você fazer o que você quer fazer. Isso não é liberdade. Liberdade é fazer o que eu posso fazer. E o que eu escolho fazer dentro da liberdade que o Espírito me dá. E o Espírito Santo coloca isso em mim. Não precisa o pastor ficar vigiando os membros da igreja de olho lá, falar assim, deixa eu ver o que a irmã está fazendo lá na casa dela. Imagina, né? Vamos instalar uma câmera em cada casa dos membros, para o pastor ficar vigiando o que está falando, o que está fazendo, para onde vai. Irmãos, o Espírito Santo faz esse papel muito bem. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso interior, trazendo vida. E vida fala de agradar a Deus. Vida fala de ter paz, né? Porque nós sabemos disso. As pessoas se refugiam nos vícios, mas vício não traz paz, irmão. As pessoas se refugiam nas loucuras da vida, mas a loucura da vida não traz paz. Muito pelo contrário, expõe a necessidade que essas pessoas têm. E quando a palavra fala, mas o Espírito vivifica, está falando exatamente disso. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco, e eu achei um versículo, ele está na Bíblia, tem um versículo, Mateus, nós lemos ele, inclusive, domingo passado, Mateus 26, 28, quando Jesus está falando da ceia, coloca para a gente ali, Mateus 26, 28, diz assim, isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão de pecados. Me ajudem aí, por favor, vamos lá. Eu acho que eu não li certo, não. Me ajude a ler. Não, é o 28 mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3. Isto é, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O que Jesus está falando? Jesus, naquele momento da ceia, e quando você vai para o Velho Testamento, você descobre isso. Jesus, naquele momento da ceia, diz que ele pega o cálice, né? Quando ele pega o cálice, provavelmente era um cálice maior, né, do que esse, com o vinho, ele diz assim, olha, esse aqui, ó, né, esse é o meu sangue, é o sangue da aliança, desse pacto, desse novo pacto. Tem umas versões que falam, eu até anotei aqui, ó, tem uma versão que fala assim, este é o sangue do Novo Testamento. Há uma nova aliança, um novo pacto. Jesus fala que eu faço com o meu sangue. Jesus não tinha derramado o seu sangue ainda na cruz, mas dentro de poucas horas ele seria crucificado. Então ele já estava dizendo, ó, esse sangue que será derramado naquela cruz, ele traz uma nova aliança. Ele sela um novo pacto com a humanidade. E é interessante porque o pacto antigo era para os judeus. O novo pacto inclui toda a humanidade. Jesus amplia em todos os sentidos o pacto que ele tem. Porque agora os judeus, né, Paulo fala judeus e gregos, ou gregos e judeus, mas também gentios, né? Os gregos aí estão representando os gentios. Mas a gente poderia dizer, todos nós agora somos incluídos ou inclusos nesse novo pacto que Jesus faz com o seu sangue. Então é muito importante nós entendermos isso. Por isso a palavra de Deus fala o que é um pacto. Eu gosto sempre de falar das definições. A aliança é uma disposição, aliança é um acordo, é um testamento. Aliança é um tratado, é uma associação. Aliança por exemplo, no caso, o casamento é uma aliança. A aliança de amizades, aliança relacionada a promessas.
devemos fazer sempre uma aliança, devemos viver aliançados e assim por diante. E quando eu estava estudando, uma das coisas que eu descobri, irmãos, é que Deus, presta atenção nisso, ó, isso é importante, Deus não te conhece se você não tiver uma aliança com Ele. Isso bateu assim, pum! Tem muitas pessoas, eu acho que aqui não tem ninguém, mas se tiver, vamos resolver essa parada hoje. Deus não te reconhece se você não tiver uma aliança com Ele. Isso é muito sério. Deus, desde o começo de tudo, Ele sempre trabalhou aliançado com o homem. Por isso que Ele criou quem? Primeiro, criou Adão, criou Eva, colocou no jardim, fez uma aliança com eles, falou, ó, tá tudo lindo, maravilhoso, agora vocês cuidam para mim. Isso é uma aliança, irmão. Depois ele chamou Noé, né? Para correr aqui um pouco, né? Chamou Noé, falou, ó, não deu certo, Noé, vamos deletar tudo e vamos começar do zero. Chamou Noé, fez uma nova aliança com Noé. É sempre, irmãos, com famílias, inclusive. Deus aliançado com pessoas e com famílias. Aí Deus, mais para frente, as coisas degringola de novo. Deus vai lá, chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Abraão, Isaac, Jacó. Deus faz aliança com esse povo. Deus, alianças com promessas. Deus faz aliança para Abraão. É interessante porque com Abraão, Deus fala que vai fazer dele um povo abençoado. E Deus fala que vai fazer de Abraão abençoador de nações. Deus fala para Abraão que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E diz o texto bíblico que, e Abraão creu nas promessas do Senhor. E é por isso que, quando você chega lá no texto bíblico, assim, e Abraão é o pai da fé. Todos vós que sois da fé, sois filhos de Abraão. Porque esse homem lá, né? Lá, a gente pode chutar assim, ó, 10 séculos antes de Jesus, ele fez uma aliança com Deus. Deus fez aliança com Moisés, quando precisou tirar o povo do Egito. Deus fez aliança com Moisés. Aliança cheia de promessa, aliança cheia, né? E é interessante porque Deus vai confirmando as promessas feitas anteriores, e algumas vão ampliando. Deus fez aliança, para passar rápido aqui, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com o próprio povo de Israel, Deus fez alianças cheias de promessas. Então, Deus é um Deus que caminha sempre aliançado com o seu povo. Se você não tem aliança com Deus, trata disso urgentemente. Porque algumas pessoas falam assim, Deus, né? E para elas, esse negócio de Deus é algo religioso, né? Nós, brasileiros, nós crescemos assim, né? Todos nós já nascemos acreditando em Deus, né? Mas às vezes nós nunca paramos para... Que Deus é que realmente nós acreditamos? Será que eu tenho uma aliança com Ele? Porque a conclusão que eu vou chegar para vocês aqui rapidinho é que para fazer aliança com Deus, você precisa passar por Jesus. E muitas pessoas não conhecem Jesus. Então, como é que você faz aliança com Deus se você não conhece Jesus? Aliás, tem pessoas que elas criam, elas nem sabem por quê, mas elas têm algo muito forte dentro delas. Falar de Deus pode, falar de Jesus não. Mas não tem como você tirar Jesus dessa equação. Você mais Jesus igual aliança com Deus. Você sem Jesus igual não há aliança. Porque o que nós descobrimos quando nós começamos a trabalhar essa questão aqui, porque Jesus está dizendo, olha, meu sangue, ele ratifica e ele sela a aliança que já foi estabelecida nos conselhos eternos de Deus. Mas agora eu apresento para vocês essa nova aliança. A Bíblia diz que uma coisa que nós às vezes não entendemos é que desde a eternidade, Deus já tinha essa aliança preparada para nós.
O homem não estava preparado para receber Jesus. Mas no momento certo, Paulo falando aos Gálatas, ele diz, na hora certa, no tempo certo, Deus mandou Jesus para confirmar essa aliança, as promessas que eles já tinham feito. Mas agora aqui está o pacto perfeito. Aqui está a aliança perfeita. Então, queridos, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que falar de aliança é falar de Jesus. Falar de aliança é entender que nós não podemos viver sem Jesus. As pessoas, e eu até entendo que é por isso que algumas pessoas, às vezes, elas não querem compromisso com Jesus. Porque ter compromisso com Jesus envolve estar aliançado com Ele. E estar aliançado com Jesus quer dizer que há um relacionamento íntimo com Ele. E ter relacionamento íntimo com Jesus é ser alguém que o Espírito Santo reconhece como amigo de Jesus. E se você é amigo de Jesus, o Espírito Santo te reconhece, Ele vai cuidar para que nesse relacionamento a aliança não seja quebrada por nenhum dos dois lados. Melhor, deixa eu ratificar o que eu falei, que você não quebre a aliança, porque Deus nunca quebra a sua aliança conosco. Aliás, essa é uma das grandezas que nós precisamos entender. Todas as promessas de Deus no Velho Testamento estão baseadas em quem o próprio Deus é. O caráter de Deus no Velho Testamento se manifesta nas promessas que Ele faz, e todas elas são cumpridas. Então o caráter de Deus é forte. A palavra de Deus diz que quando Deus quis fazer uma promessa, não tendo ninguém maior para jurar, diz que Ele jurou por si mesmo. Olha que coisa doida, irmão. Deus jurou por si mesmo. Ou seja, as alianças, o pacto, as promessas deles não serão quebradas. Porque Deus é o mesmo hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã e sempre. Ele não muda. A sua fidelidade não muda. Então isso é uma garantia muito grande para nós. Isso é a certeza que nós precisamos ter. E é tão legal quando nós entendemos que Deus está cuidando de nós. Que Deus, através dessa aliança, a Bíblia fala assim que, esse texto que nós lemos, Mateus 26, qual foi que nós lemos, Jesus? Mateus, que fala... deixa eu voltar aqui, irmão, senão eu me perco todinho. Eu tenho aqui. Mateus 26, 28, que ele fala... É que eu estou no 22, por isso que não está batendo, né, irmão? Aí não bate mesmo, né? Aí não vai dar certo. Mateus 26, 28, quando ele fala assim... Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Grande problema nosso, apesar da nossa sociedade não reconhecer, continua sendo, somos pecadores. Esse continua sendo o nosso problema, irmão. Às vezes a gente busca paliativos, como eu disse, né? Ao invés de você ir lá e cortar a raiz, você fica só tirando um espinhozinho daqui, uma folhinha de lá e não sei o quê, mas a raiz está forte lá, produzindo resultados. Nós continuamos sendo pecadores. E a Bíblia diz que o único que tem poder para remover pecado, para extirpar, para acabar com o pecado, é Jesus Cristo, através do seu sangue. Então isso é muito forte, que Jesus diz, eu vim para que os pecados sejam tirados. Isso quer dizer que eu não peque mais? Não, não é isso. Mas quer dizer que esse pecado que levava as pessoas para o inferno, as pessoas não precisam mais ser condenadas a uma vida distante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Por que eu não preciso mais ficar fazendo oferendas de animais? Porque agora Jesus Cristo se tornou o sacrifício perfeito no meu lugar. Então essa aliança é uma aliança de sangue, mas também é uma aliança de amor. O perdão dos pecados é uma necessidade, irmãos. As pessoas não estão querendo falar isso. Mas o perdão de pecado, ele é importante por quê? Porque ele abre o caminho para a sua comunhão com Deus. Sabia? Que enquanto você não ter certeza de que seus pecados foram perdoados, ainda fica um peso em você, na sua comunhão com Deus. Mas a partir do momento que você entende, meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário por Jesus Cristo, aquele sangue naquela cruz estava marcando essa nova aliança, e agora, diante de Deus, eu sou uma nova pessoa. Quando você tem essa certeza, você começa a mudar a sua vida. A palavra de Deus diz que, olha aí, Hebreus 8. Hebreus 8. Quando nós falamos assim que a nova aliança, ela vai nos transformar. Já colocou lá já? Já? Hebreus 8, 8. Olha o que diz aí. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ou seja, tudo isso está baseado em promessas. Há uma nova aliança. E Hebreus 8, 13, para completar essa leitura aí. Coloca o versículo 13. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que for tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, nós não precisamos mais viver na antiga aliança. Aliás, nós nem conseguimos, porque há algo melhor. Aliás, o título dessa mensagem que eu coloquei aqui foi Jesus Cristo, o pacto melhor. Há um pacto melhor para nós. Agora, ai mestre, ai pastor, mas eu não fico guardando as leis de judeu nenhum, tá, meu irmão? Mas viver na lei muitas vezes é você querendo agradar a Deus, fazendo coisas do seu jeito, isso também é lei. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir do meu jeito, fazer do meu jeito, da minha maneira. Esse negócio de ir na igreja, esse negócio de orar, esse negócio de ler Bíblia, para que isso? Eu faço do meu jeito. Não, tem um jeito certo de fazer. Porque nessa nova aliança que nós vemos aí, nós entendemos que ela é nova em todos os sentidos. Porque coisas velhas que a gente fazia não serve mais. O tempo da ignorância não serve mais. Assim como Paulo entendeu que a vida religiosa dele não servia para ele viver com Jesus, nós também precisamos entender que a nossa maneira velha de viver, ela não serve na nova aliança. O que envelheceu vai acabar. Porque existe algo novo. E a palavra de Deus, olha aí, essa nova aliança, ela vai exigir também, ou poderia dizer assim, um novo homem, Efésios 2,15. Coloca para a gente aí Efésios 2,15. O que diz Efésios 2,15? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois criar um novo homem, fazendo a paz. Do que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo que Deus fez algo novo em todo sentido, inclusive em nós. Está dizendo que Deus, de alguma maneira, através do seu poder, Ele criou um novo homem, para viver uma nova vida, para enxergar Deus de uma nova maneira. Porque, irmãos, como é que eu poderia dizer? A lei, e Jesus teve problemas sérios com os fariseus, escribas e saduceus, homens que guardavam a lei.
eles enxergavam Deus, mas eu digo assim, na verdade a Escritura diz assim, eles louvavam a Deus com a sua boca. As suas atitudes, eles diziam, estamos louvando a Deus. Mas a Escritura diz assim, mas o coração deles está longe de mim. Porque as atitudes deles eram coisas externas. É quando nós chegamos, e hoje eu não terei tempo de entrar no livro de Malaquias, ou talvez só citar algumas coisas. Chega um momento no livro de Malaquias que Deus trata de forma muito forte com o povo de Israel, dizendo para eles, vocês me abandonaram. Vocês quebraram a aliança, o pacto que eu fiz com vocês. Por quê? E eles falavam assim, Senhor, mas quando foi que nós quebramos o pacto contigo? Eles nem tinham percebido que as adorações, as práticas externas deles estavam afastando eles de Deus e não se aproximando. Por quê? Deus olhava para o coração deles, via tudo aquilo que eles faziam, e Deus olhava e falava assim, eles estão fazendo, mas o coração não está batendo com aquilo que eles estão fazendo. É sério, irmãos? Então, por isso que na nova aliança, Deus olha para o nosso coração. E as mudanças começam dentro de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Certa vez, as pessoas foram questionar Jesus, falaram assim, Jesus, os teus discípulos, eles não lavam a mão quando eles vão comer as espigas. Por quê? Porque uma das ordenanças do judaísmo era, antes de você comer algo, você precisa lavar a mão. E tinha todo um ritual para lavar a mão. Não é igual a gente lá, né? Tinha todo um ritual, lavava assim, não sei o quê, depois jogava água, tal. Jesus falou assim, ó, vocês estão preocupados com coisas pequenas? Porque o que entra para dentro do homem não é isso que faz mal. O problema é o que sai. O problema é o que está no coração. O problema é o que vocês têm lá dentro. Então o Espírito Santo, esse novo homem, essa nova aliança, vem para tratar exatamente com isso. Olha aí Efésios mesmo, Efésios 4. Efésios 4, 24. Vocês leem lá que eu leio aqui. Como é que diz lá? 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e um novo homem. Deus cria um novo homem quando você entende que a nova aliança é Jesus vivendo em você, é o Espírito Santo transformando a tua vida, é Deus habitando no homem. Irmãos, isso é uma coisa doida. É Deus trazendo para nós a sua presença. Não é mais exterior, não é mais o templo onde Deus se manifestava no grande templo, não é mais aquelas ofertas dos animais, mas é uma oferta pessoal. Sou eu me torno a oferta, o meu interior se torna a morada de Deus, a presença de Deus se manifesta na minha vida. Então, nós podemos, como diz aqui nessa versão, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Criado segundo Deus, não criado segundo regras exteriores, não criado segundo regras com rituais que não passam pelo coração. Né? E nós herdamos alguma dessas regras aí, né, irmãos? Ainda hoje a gente encontra pessoas praticando tantas regras. E 2 Coríntios mesmo aí, não, volta aí 2 Coríntios um pouquinho, 2 Coríntios 5,17, olha o que fala aí dentro dessa nova aliança. Quem está com Cristo, esse é bastante conhecido, né? E se alguém, assim que se alguém está em Cristo, coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, irmão? Então você é nova criatura. Você tem uma nova aliança. Você tem uma nova maneira de viver. Você tem um novo jeito de viver. Você tem uma nova esperança. Você tem uma nova fé.
Você tem uma nova família. Você tem uma igreja que é sua família. Então, para nós isso é muito importante. E é tão legal, irmãos, porque a Bíblia fala assim, a gente poderia ampliar o que nós estamos falando. A Bíblia fala que você não só é um novo homem. Olha aqui, quer ver? Vocês vão gostar dessa. Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Nessa nova vida que você tem, Apocalipse 2:17, olha que diz aí, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, Deus tem um novo nome para essa nova criatura, dentro dessa nova aliança. Até um novo nome você recebe. Você não vai ser mais Zé, você vai ser, não sei. Você não vai ser mais Severínia. Você recebe um novo nome, uma pedrinha branca com um novo nome. E aquele novo nome te identifica claramente quem é o teu Senhor. Isso é lindo, irmão. Mas tudo isso passa por nós entendermos que nós precisamos viver essa nova aliança. E eu preciso de Jesus porque, irmãos, porque Jesus Cristo é aquele que veio e cumpriu todos os pactos, todas as promessas que Deus fez foram cumpridas em Jesus. Todas, sem exceção. Jesus Cristo é o cumpridor dos pactos. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu o pacto, Jesus cumpriu as promessas. Jesus trabalhou na vida das pessoas, fazendo com que elas entendessem quem é Deus. Amém, queridos? E para nós encerrarmos, olha que bonitinho, irmão. Eu falando já isso essa hora. E para nós encerrarmos, vocês não acreditam, mas é verdade. Eu quero, lógico, preciso de mais alguns minutos, que a gente fala assim, né, irmão? Também não é para abusar também, né? Eu quero repartir algo que Deus colocou no meu coração, ainda dentro desse tema, da importância e agora, o que eu faço? Se eu recebi uma nova aliança, se eu tenho um novo pacto, eu preciso entender, e esse era o ponto que eu queria colocar, aliança fala de fidelidade. Deus fez uma aliança comigo. E agora eu preciso andar aliançado com Ele. Agora, no dia a dia, como é que eu faço isso? No dia a dia, como que eu vivo isso? E é aí que entra a questão de Malaquias, que eu falei com vocês. Malaquias, ele foi escrito, né? Malaquias é o último profeta, antes dos 400 anos de silêncio de Israel. Né? Malaquias vem depois que o povo voltou do Egito, né? A Ângela pregou aqui sábado, ela falou lá de Neemias. Então, Malaquias vem depois de Esdras, Neemias, Malaquias, né? Já quando o povo voltou do exílio. E olha que interessante, eu fiquei pensando, por que a gente tem que falar nessa nova aliança? Por que a gente tem que lembrar a igreja da importância dessa nova aliança? Porque nós esquecemos quem nós somos, irmão. Israel muitas vezes esqueceu que eles estavam aliançados com Deus. Muitas vezes eles esqueceram a quem eles deviam obedecer. Muitas vezes eles esqueceram com quem eles deviam andar. E quando nós chegamos aqui no livro de Malaquias, nós encontramos o povo vivendo uma vida que não era o que Deus tinha pedido. Tem uma, eu não sei qual que foi, mas um comentário diz assim, a fé do povo tinha minguado. Sabe o que é minguar? Ó? Tinha encolhido. A fé do povo não estava mais em Deus.
Apesar de que Deus fez grandes milagres, né? Deus tirou o povo, Deus usou Neemias, Deus usou Esdras, trouxe o povo do exílio, houve o avivamento, Neemias reconstruiu Jerusalém, foi uma bênção, um grande avivamento, a lei foi retomada, mas poucos anos depois, o povo estava de novo envolvido com práticas pagãs. Os sacerdotes, os homens de Deus, né? Aqui o templo já tinha sido reconstruído, então eles tinham motivos para alegrar a Deus, mas você encontra o povo fazendo coisas que não agradavam a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus usou Malaquias para repreender o povo, para repreender os sacerdotes, porque a adoração deles não era o que Deus queria. E chega um momento, irmãos, que Deus fala assim, olha, a fidelidade ela é importante. E, então vocês têm falhado em 3 coisas. Vocês têm falhado vocês foram infiéis à mulher com quem vocês casaram. Está aqui em Malaquias. Vocês foram infiéis à mulher da tua mocidade. Está falando de infidelidade. E está dizendo para os homens lá, os homens dessa época, e vocês casaram com mulheres estranhas. Não só quebraram o pacto com as mulheres que vocês casaram, as mulheres da sua mocidade, mas deixaram, né, porque era proibido ao judeu casar com mulher estranha. Mas ali está dizendo, mas vocês foram atrás das mulheres estranhas. E aqui outra questão que Deus fala assim, vocês foram infiéis nos dízimos e nas ofertas. Lembra? Malaquias 3, que a gente só fala de Malaquias 3:10, né? Mas ali a infidelidade do povo não era só no dízimo. Primeiro, estava adorando Deus de forma errada. Segundo, e aqui eu creio que é o grande problema, quando a Bíblia fala que eles estavam, o termo é tão pesado, irmão, ele fala assim, vocês estavam prostituindo, em que sentido? Deixando de adorar ao Deus verdadeiro para adorar deuses falsos, então isso é prostituição. Forte, né? Mas por causa disso, vocês também, essa infidelidade primeiro a Deus, também alcançou a família de vocês, mas também alcançou a finança de vocês. E Deus chama o povo para um conserto. E é nesse conserto que nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós chegamos no final de Malaquias, Deus fala, né, no meio de tudo que está acontecendo, Deus fala que Ele vai enviar alguém que fará um pacto eterno com o povo, falando de Jesus. Então a Bíblia, ela toda aponta para Jesus, ela toda fala de Jesus, ela toda fala dessa necessidade que nós temos de firmar em Jesus Cristo. O teu pacto é com Jesus. Mas esse pacto com Jesus, presta atenção aqui, irmãos, ó. O teu pacto é com Deus, o teu pacto é com Jesus, mas Ele vai alcançar toda a tua vida, vai alcançar a tua igreja. O que é uma igreja? São cristãos que todos têm aliança com o mesmo Deus, uma mesma fé em Jesus Cristo. O que é uma família cristã? É o pai e a mãe aliançada com Deus, criando seus filhos dentro dessa mesma aliança de fé com Deus. O que é um homem cristão? É um homem que teme a Deus e sabe que a fidelidade dele é necessária no seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos. Eu estou pegando com os homens, né? Mas é para todo mundo. O que é estar aliançado com Deus? É você saber que a sua vida ética, moral, financeira vai fazer diferença, porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas esse aí não é amigo de Deus? Mas você não tem uma aliança com Jesus? Mas você não tem uma aliança com... E aí olha para as atitudes, e foi o que Deus fez aqui com o povo em Malaquias.
É aqui, depois, irmãos, depois leia Malaquias, são só 4 capítulos. Mas se prepara, porque eu li várias vezes e eu fiquei, Senhor, é aqui que Deus fala, né? É aqui que Deus fala, eu vos tenho, olha aqui, eu vou ler só esse versículo. Opa, está na hora aí. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Ele estava duvidando do próprio Deus. Deus está dizendo para o profeta assim, ó, eu tenho amado esse povo. E o povo olhou para o profeta e falou assim, Deus tem amado a gente? Até isso, irmãos. Depois que, pensa assim, pensa na sua vida, mas pensa também em Israel. Tudo que Deus fez com o povo de Israel. E chega um momento que eles falam, Deus tem nos amado? Já passou isso na sua cabeça, irmão? Duvidar de quem Deus é, duvidar do amor de Deus, duvidar do cuidado de Deus. Então esse é o momento de refazer alianças. Deus nunca quebra a sua aliança. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor. A aliança do Senhor é uma aliança eterna. A aliança do Senhor, como diz ali, é uma aliança formada em justiça, em verdade. Não é algo que Deus nunca vai quebrar a aliança dele conosco, por causa de nós mesmos. E a gente fala assim, irmãos, e às vezes a gente não entende. Deus não tem medo de quem você é, meu irmão. Por isso que Ele faz aliança com você. Presta atenção, ó. Ele fez aliança com Noé, Ele fez aliança com, eu citei aqui, né? Com Moisés, Ele fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Ele fez aliança com os profetas, Ele fez aliança com o povo. E Deus sabia quem era o povo, então Ele sabe quem é você. Mas o importante é, não importa quem você é, fica firme na aliança que o Senhor tem para a tua vida. Há um acordo, há um pacto, caminhar junto. E é interessante porque eu queria chamar o pessoal, vem para cá. O pessoal do louvor, e tem um termo bíblico que diz que Deus mandou tirar o sapato dos pés, lembra? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora, em Israel, lá na nação, tirar o sapato dos pés era um ato de negócio. Quando você lê o livro de Esther, né? Ruth. Quando você lê o livro de Ruth, você entende. O que é tirar o sapato dos pés? É assim, quando você tira o sapato do pé e você entrega para alguém, né? Essa pessoa quando está querendo dizer o seguinte, você talvez não possa cumprir a sua parte no acordo, mas eu vou cumprir no teu lugar. Então, tirar o sapato do pé, irmão, é você tirar o sapato do teu pé e entregar para Deus. Para Deus, talvez eu falhe na aliança contigo. Talvez eu cometa coisas, Senhor, que não era mais para eu cometer. Talvez eu fale coisas que não era mais para falar. Talvez eu pense coisas que não era mais para pensar. Talvez eu cometa infidelidades que não era mais para cometer. Mas, Senhor, aqui está o meu sapato, toma ele. Eu sei que eu não consigo, mas o Senhor pode. Então você entrega para Deus aquilo que você não pode. Essa semana caiu de novo aqui no meu computador, no meu celular, aquela questão dos passos na areia, lembra? Eu falei aqui outro dia. E eu li aquilo de novo, só que eu li da forma correta. E eu falei, gente, como isso é tão forte. Aquele homem, nos momentos difíceis da sua vida, ele começou a observar a sua vida e disse que tinha sempre 2 passos. E ele observava que, ele falava assim, o Senhor está comigo. Lembra disso? E diz que os momentos mais difíceis, mais cruéis, mais terríveis que ele passou, diz que ele olhou e só tinha uma pegada.
E ele falou: ai, Senhor, por quê? Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: não, filho, eu não te abandonei. Aqueles passos que você viu são meus. Era eu te carregando no colo. Eu te carregando. Porque, irmão, nessa nova aliança, não é a tua força, não é o que você pode fazer. A primeira coisa que você pode fazer é: Senhor, eu quero viver essa aliança. Eu quero estar aliançado contigo. Eu quero caminhar nesse pacto. Jesus, eu quero te conhecer. Por isso que eu falei, o primeiro passo que você precisa dar é conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aí Ele sempre vai te carregar. Nos momentos mais difíceis e nos momentos de alegria também, Ele também vai te carregar. Vai se alegrar junto contigo. Amém? Então vamos levantar e vamos orar. Veio como um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quando nem percebi que eles se fecharam, e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, e nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 13:8, Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar firmados em Jesus. Se Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, a sua aliança nunca será quebrada, porque Ele, como é eterno, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou que faria, parte já foi feito, mas Ele vai cumprir também aquilo que ainda não cumpriu, que é o seu retorno para nos levar para morar com Ele. Então, se você nessa noite, você nunca, presta atenção, se você nunca falou assim: Jesus, eu quero que você seja Salvador e Senhor da minha vida, essa é a oportunidade, porque Jesus Cristo é o mesmo. Ele disse que Ele veio para trazer remissão, perdão dos pecados. E sabe, queridos, nós precisamos entender que Jesus Cristo é aquele que guarda as suas alianças, guarda os seus pactos. Ele, irmãos, com a sua própria obediência, Ele conquistou para nós um lugar seguro, um lugar nas alturas, um lugar na presença do Pai, porque a Bíblia diz que Jesus está sentado nesse momento, à destra do Pai, e Ele intercede por nós. Então, você pode estar firmado nessa aliança com Jesus. Nada, o autor, o Paulo, quando ele escreve ali, quando ele escreve aos Romanos, ele termina falando algo muito forte para nós, que vocês já conhecem, mas vale a pena reler. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e então intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo fala assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele continua, irmão, segura aí. Porque estou bem certo, olha, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É uma aliança segura, firme, que guarda a tua alma, que guarda a tua vida, que guarda a tua mente, que guarda você em todas as situações. Amém? Você está em Cristo, você está seguro. Você está sem Cristo, você não tem segurança. Então é por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa falar: Jesus, eu quero que você seja Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Vamos orar então nesse momento. E se você quiser fazer essa declaração, levanta a sua mão e aí alguém vai aí orar com você, né? Se você quiser falar: Jesus, eu quero que você seja a minha aliança com Deus. Eu quero que você seja esse meu porto seguro. É de você que eu preciso, Jesus, para viver a minha vida. Eu não quero continuar vivendo uma vida religiosa. Se você quiser fazer essa declaração, levante a sua mão e alguém vai aí orar com você. Os demais nós vamos orar. Se você levantar a sua mão, alguém vai aí orar com você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um pacto conosco. Um pacto de sangue na cruz. Mais um pacto de amor, Senhor. Agradece aí, irmãos, porque você está guardado nesse pacto. Agradece aí porque nada vai te separar desse pacto. Nada, 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 nada. Nada pode te arrancar das mãos do Senhor. Então diga para Ele: obrigado, Jesus, porque eu estou seguro em Tuas mãos. Diga: obrigado, Jesus, porque nada vai me tomar de Ti. Nem eu mesmo, diga isso, irmão, nem eu mesmo, o Senhor não vai deixar que eu me afaste de Ti. Eu não serei infiel, eu não serei desleal, porque o Senhor está comigo, porque o Teu Espírito me guarda, porque o Senhor guarda o meu coração, porque o Senhor guarda a minha mente, porque o Senhor me fortalece, porque eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, que é Jesus Cristo, que é o Pai. Oh Senhor, obrigado por essa aliança que o Senhor nos deu. Obrigado por Jesus Cristo, que é o pacto melhor. O melhor que o Senhor tinha, o Senhor deixou para o final dos tempos, para esses dias. O Senhor nos deu Jesus Cristo como pacto eterno. Não precisamos mais, Senhor, viver mendigando, Senhor, correndo atrás de atos religiosos. Nós podemos agora Te adorar em espírito e em verdade. Nós podemos agora, Pai, entrar na Tua presença e dizer: eis-nos aqui, Senhor, porque nós estamos aliançados contigo. Diga para o Senhor: Senhor, renova a minha aliança nessa noite. Renova, Senhor, a minha aliança contigo nessa noite, Senhor. Senhor, se eu tenho sido infiel em alguma área, renova essa aliança comigo, Senhor. Renova, coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor, porque Ele já mandou Jesus Cristo. Para o povo infiel do Velho Testamento, Ele disse: eu vou mandar alguém que será o pacto correto, o pacto verdadeiro.
mas nós já temos Jesus Cristo. Então renova a tua aliança com Ele aí. Obrigado, Senhor. Sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E obrigado, Senhor, porque nós estamos firmados em Ti, Senhor. A nossa firmeza está em Ti, Senhor. Tu és o pastor que cuida da nossa alma. Tu és o nosso porto seguro. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso mediador. Só você, Jesus, e mais ninguém. Então, obrigado pela vida dos meus irmãos, porque agora também nós podemos viver essa aliança verdadeira, caminhar